Mas nós sabemos que ficaria o nosso estudo incompleto, né? Um estudo sobre a coragem da fé, se nós não nos referirmos ao patrono dessa casa, o irmão Maurício, uma alma valorosa e determinada que foi capaz de lutar pelas ideias do Cristo. Então, vou trazer aqui um breve relato histórico da encarnação como Maurício, para que nós possamos contemplar esse espírito testemunhando a sua fé. É ano de 284, temos a figura de Diocleciano à frente do Império Romano, um império que já apresentava sérios problemas relativos à perda de território, já estava no seu declínio. E, em relação às terras que eles vinham perdendo, é um dos motivos pelo qual Diocleciano vai buscar se associar ao seu governo à experiência de Maximiano, que tinha, né, era um nobre soldado da época, que tinha uma grande experiência nesse setor, e foi dada a Maximiano como uma das suas primeiras missões debelar ali, né, uma insurreição que ocorria na Gália, hoje território que a gente pode dizer da atual Suíça. Maximiliano, o que faz então para essa campanha? Ele pega o seu exército e adiciona ao seu exército a Legião Tebana. A Legião Tebana era uma unidade do exército romano recrutada no Alto Egito, lá na cidade de Teba. Ela era composta por soldados cristãos e tinha como seu comandante Maurício, que chamava-se Maurício de Tebas, pois que ele era um egípcio cristão natural de Tebas. Nesse momento, né, que junta, nós temos que, em termos históricos, lembrarmos que o cristianismo difundia-se amplamente, principalmente no lado oriental, lá do Império Romano. E a política do Império, ela alternava ordens de perseguição geral, alguns momentos local, alguns períodos eles tinham de tolerância com os cristãos, mas era sempre aquela coisa meio tempestiva, né? Eles, romanos, do Império, do Exército, é um povo politeísta, eles tinham vários deuses. Então, eles tinham como costume, antes de iniciar a marcha, o que Maximiliano faz? Ele ordena a legião tebana para que também procedesse aos rituais de culto. Culto ao imperador, que é a figura dele, e aos deuses romanos, que é o momento que se pede por vitória. Então, é o momento dos rituais. Eles acreditavam, os romanos, né, acreditavam nesses deuses e também acreditavam na divindade do imperador, quer dizer, de um ser humano, eles acreditavam nisso. Nesse momento, Maurício, né, comandante e seus soldados, todos cristãos, recusaram-se a cumprir aquela ordem imperial de prestar culto a deuses romanos, muito menos reverenciar o imperador. E aí, ser humano, né? A vaidade fala mais alto. Maximiliano, contrariado, numa determinação, como ele se colocava daquela maneira, determinou uma primeira dizimação, né, de um soldado em cada grupo de 10. Então, pegavam 10 soldados, né, e sacrificavam um. E os sobreviventes continuaram recusando. Não tinham medo. Recusando aderir àquelas ordens. E o processo foi repetido outras vezes, até que nenhum mais legionário prestasse. A legião tebana ela foi
inteiramente executado. Esse fato é registrado lá em 286 depois de Cristo. Então, nós vamos reparar um acontecimento aí singular, um exemplo de fé coletiva, em que homens sim, porque não eram santos, não eram criaturas aladas, eles puderam demonstrar ao grande, né, vaidoso Império Romano, o quanto eles eram pequenos, quanto esse império era menor, comparado ao gigantismo desses bravos soldados, que não se renderam, eles não se rebelaram, eles não se deixaram levar pelo medo. Imaginemos a situação, eles se mantendo ali, um dando força ao outro, fiéis. Foram bravos. Bravos, testemunharam dignamente, né, a prova da resistência, da coragem, da tolerância, porque eles não se subordinaram no sentido de atacar, de rebelião, eles foram tolerantes e, acima de tudo, né, eles testemunharam para os romanos a fidelidade não aos seus deuses, não a um ser humano, mas só a Deus. Só a Deus. Olha, olha que grandeza desses homens. Porque eles confiaram nas promessas de Jesus. O que Jesus diz, né? Jesus nos diz assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Pois que serviria um homem ganhar todo o mundo e perder-se a si mesmo? Então, o comandante e todos os seus soldados souberam fazer a boa escolha. Escolheram obedecer às leis de Deus. Buscaram o que era melhor, os bens imperecíveis. Eles se resignaram com a morte do corpo físico. Em nome de quê? Para que a ideia do Cristo vivesse para sempre em seus espíritos imortais. Então, eles souberam fazer essa escolha. Abriram mão do corpo físico para que aquela ideia do Cristo consolidasse neles. Porque, na realidade, são espíritos imortais. Todos nós. Então, eles conseguiram ter essa percepção grandiosa, porque não é para qualquer um. Nós, quando pensamos como vivemos, como testemunhamos a Jesus, pensamos nesses homens, nesses bravos soldados, nesse comandante. Tanto tempo depois, ainda nos sentimos tão acovardados, muitas vezes, diante de situações tão corriqueiras do mundo. Muitas vezes, deixando de falar alguma coisa para não nos comprometer, para não sermos chamados, né, de religiosos. Nós somos espíritas. Nós precisamos dizer: somos espíritas, somos do Cristo, somos de Deus. Nós temos que falar sempre de Jesus. Nós precisamos falar muito de Deus. Nós precisamos falar da reencarnação.